Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Robert Calley nasceu em 1809 na cidadela de Monte Flórida, na Escócia. Calley foi criado num ambiente familiar protestante. Em sua juventude, distanciou-se da religião recebida na infância, abraçando o ceticismo e o ateísmo. Graduou-se em medicina e farmácia, ingressando em várias viagens marítimas como médico de bordo. De volta à sua pátria, atuou em Kilmarnock, onde foi afetado pela serenidade com que uma de suas pacientes enfrentava uma doença terminal. A partir disso, Calley empreendeu uma jornada intelectual, analisando as doutrinas cristãs. Essas experiências pessoais o levaram à reconciliação com a Igreja da Escócia, inclusive dedicando-se ao ensino bíblico na igreja local. Depois de reconciliar-se com a igreja, Calley se dispôs a propagar a fé cristã através da atividade missionária estrangeira, com recursos financeiros que tinha herdado. Assim, solicitou à junta missionária da Igreja da Escócia para ser enviado à China como médico e missionário. Tendo seu pedido rejeitado, recorreu à Sociedade Missionária de Londres. Todavia, em decorrência da saúde debilitada de sua primeira esposa, Margaret Crawford Calley, em vez de ir para a China, viajou para a Ilha da Madeira no ano de 1838. Na cidade de Funchal, ele desempenhou uma atividade missionária, realizando cultos em casas particulares e distribuição de exemplares do Novo Testamento. Calley chegou a ser eleito presbítero numa colônia de escoceses presbiterianos. Atuando na assistência social e com intensa investida proselitista, cada vez mais pessoas eram atraídas pelos ensinos religiosos daquele protestante. Logo, fez-se necessária a ordenação pastoral de Calley. Ainda que fosse membro da Igreja da Escócia, a iniciativa dele não encontrava apoio desta igreja. Em razão disso, Calley, mais uma vez, buscou o auxílio da Sociedade Missionária de Londres, que, através de uma comissão, ordenou-lhe pastor no ano de 1839. O missionário escocês ofereceu atendimento médico para a população pobre e educação aos menos favorecidos, fundando um pequeno hospital e algumas escolas na ilha. A despeito do profícuo trabalho social de Calley, a perseguição religiosa da liderança e população católica se intensificou contra ele, e contra nativos conversos ao protestantismo, fazendo com que, em 1846, o missionário e aproximadamente 2.000 madeirenses protestantes fugissem da ilha, deixando outros milhares na clandestinidade pelo pertencimento religioso. Depois de sua fuga, Calley passou uma temporada na Inglaterra, posteriormente empreendendo outras viagens missionárias para Malta, Síria e Palestina. Sua esposa Margaret faleceu. Enquanto estava residindo na Palestina, Calley conheceu a senhorita Sarah Wilson, com quem se casou em 1852. Nos 2 anos seguintes, o casal Calley passou uma temporada na cidade estadunidense de Springfield, visitando uma comunidade de madeirenses refugiados.
Não se sabe ao certo o que impulsionou Calley, mas apenas que ele se lançou ao empreendimento missionário nas terras brasileiras em meados de 1855. Pode ter sido pela leitura do livro Esboços da Residência e Viagem no Brasil, do missionário metodista Daniel Paris Kidder, que entre os anos de 1837 a 1842 serviu como capelão dos marinheiros americanos no Rio de Janeiro. O casal Calley chegou ao Brasil aos 10 dias de maio de 1855, estabelecendo-se num casarão na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. Calley iniciou imediatamente o tipo de evangelização e culto que caracterizou seu trabalho nos primeiros anos, isto é, um culto doméstico para o qual eram convidados todos os da casa, serviçais e hóspedes, assim como vizinhos. A senhora Calley, que fora entusiástica e dinâmica líder do movimento de escola dominical na Inglaterra, desempenhando o mesmo papel na música, deu início às aulas de escola dominical e aulas de canto. Ela era uma ávida defensora do movimento de escola dominical na Inglaterra. Sarah Calley transportou e adaptou esse projeto à realidade brasileira. 3 anos antes de fundar a Igreja Evangélica Fluminense, no domingo 19 de agosto de 1855, a senhora Calley iniciara a escola dominical em sua casa com 5 crianças, às quais ela leu a história de Jonas, ensinando-os a cantar hinos e orou a Deus com elas. No curso de 1 ano, esse trabalho era realizado pelos Calleys em 3 idiomas, alcançando crianças e adultos de diferentes nacionalidades. Calley ensinava que cada família de crentes devia realizar seu culto doméstico e convidar os vizinhos para assistir e participar. De fato, este foi o único tipo de culto que o Dr. Calley teve permissão para dirigir em seus primeiros anos como missionário no Brasil. Como as casas dos crentes tornavam-se cada vez mais espalhadas, cada casa tornava-se núcleo de uma igreja na medida em que o culto doméstico aos domingos se estendia e assumia o nome de escola dominical. Essas reuniões tornaram-se braços proselitistas do casal missionário. Então, enquanto os cultos domésticos ou de pregação se destinavam aos não crentes, as escolas dominicais elas forneciam instrução doutrinária e cultica aos já conversos, contando com a participação da liderança leiga. A evangelização promovida por Calley, ela foi acompanhada por uma constante prática de assistência social, médica e educacional para os marginalizados. Então, alcançava negros escravizados quando o regime escravocrata era vigente. Então, na época em que os Calley chegaram ao Brasil, as condições sociais e de saúde pública elas eram críticas. A ausência de saneamento, incidência de epidemias e a precariedade da assistência médica se apresentavam como alguns dos problemas enfrentados pela população, inclusive na corte imperial. Então, visando enfrentar essa situação, o governo imperial ele estimulou a vinda de profissionais do exterior, sobretudo de especialistas na área de saúde, que ajudassem a tratar os doentes, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, na época capital do Império. Então, neste aspecto, as necessidades brasileiras vieram de encontro ao anseio missionário do médico escocês Robert Calley, que, conjugando atividades profissionais e interesses religiosos, deu início ao funcionamento da Igreja Evangélica no Brasil. Então, durante a epidemia de cólera,
que tomou o Brasil em 1855, Robert Calley ofereceu, né, serviços médicos para a sociedade do Rio de Janeiro, tendo seu trabalho reconhecido pela imprensa na corte imperial. Como médico, ele aproveitava a oportunidade para pregar a palavra de Deus aos pacientes e o número de pessoas que ouviam o evangelho crescia. Não fosse a prática assistencial, talvez a pregação caleiana tivesse alcançado com maior dificuldade as camadas populares. A linguagem e a aceitação de Calley pelas elites locais comprometeram seu enraizamento junto à população iletrada do Rio de Janeiro, de modo que foi entre as elites que o discurso racional do médico evangelista se propagou mais facilmente. Em 1856, vieram em seu auxílio o inglês William Drayton Pitt e os madeirenses Francisco da Gama, Francisco de Souza Jardim e Manuel Fernandes. Discretamente, esses homens continuaram com Calley na difusão da mensagem evangélica entre os trabalhadores pobres. Então, através destes ingleses, foi estabelecido um padrão de trabalho. Venda de Bíblias e Novos Testamentos de casa em casa, distribuição de folhetos, conversações com colegas de trabalho sobre Cristo e convites para assistir e participar dos cultos domésticos diários. Esta prática tornou-se modelo para todo o lar cristão, sendo suplementada pelas ocasionais visitas do missionário que batizava os novos crentes e celebrava a ceia do Senhor. Então, por meio dos impressos, Calley respondeu seus adversários católicos, escreveu artigos sobre a fé evangélica e publicou trechos do clássico livro do puritano inglês John Bunyan, O Peregrino. Como fruto dos esforços dos Calleys e dos seus companheiros, em 11 de julho de 1858, o primeiro brasileiro foi batizado e era criada a Igreja Evangélica com 14 membros de diferentes nacionalidades, tendo sido a primeira missão protestante a se estabelecer plenamente no território brasileiro, com finalidade proselitista e constituída por fiéis brasileiros. Ao trabalho leigo de Manuel José da Silva Viana, que atuava como colportor no Recife, formou-se uma pequena comunidade que foi assistida por Calley e pela Igreja Evangélica Fluminense, até que em 1873 foi oficialmente inaugurada a Igreja Evangélica Pernambucana, contando com pouco mais de uma dezena de fiéis. Calley encontrou resistência de autoridades civis e religiosas que tentaram por diversas vezes suprimir o nascente movimento evangélico no país. Entretanto, o missionário escocês já gozava de influência social, conseguindo assim mobilizar grandes conquistas para os protestantes na sociedade civil e no âmbito da legislação religiosa do país. Sua proximidade com o imperador Dom Pedro II e outros personagens políticos da época lhe proporcionou inúmeras oportunidades de manifestar os pressupostos para a liberdade religiosa. Calley desenvolveu um trabalho paciente de pregação e contatos com a elite imperial, estabeleceu uma pequena igreja que incluía damas da corte e forçou o reconhecimento da legalidade do culto protestante em português e dos direitos civis dos não católicos no tocante aos ritos de passagem. E não perca o terceiro vídeo da série História do Congregacionalismo. Nós iremos discutir o protestantismo de missão, fundamentos da fé congregacionalista, súmula teológica, inários salmos e hinos e calvinismo puritano.
Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.